Olá pessoal, boa noite. Deixa eu ajustar aqui meu celular, que o negócio tá meio estranho aqui, peraí. Boa noite para quem tá chegando por aqui. Muito bem-vindo, boa noite pessoal. Vamos lá para a nossa live de hoje. Gente, entrei atrasada hoje, hein? Olá, Aline, bem-vinda, tudo bem? Amiga, estamos sentindo sua falta, viu? Venha dia 29. Ai, ai, tudo bem por aí? Muito calor, gente. Olá, Rê, Michele, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Todos vocês, bem-vindo por aqui. Gabriela, boa noite, bem-vinda. Pessoal, hoje eu vou fazer uma live assim, ó, VaptVupt. Então, ó, fica aqui, vai ser rapidinho, mas eu vou trazer algo muito importante pra você. Como sempre, né? Eu gosto de trazer aqui, é um conteúdo que você possa colocar em prática na sua vida, que você, de alguma forma, você possa evoluir, que você possa crescer com você, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, enfim, em tudo. Então, até coloquei uns pontos aqui pra eu não me perder. E hoje eu quero falar pra você no poder que existe quando nós agimos, quando nós, de fato, começamos a fazer algo com relação àquilo que nós queremos conquistar na nossa vida. Olá, Catiúcia! Boa noite, tudo bem? Aline, ó, tô com saudade de você, viu? A gente tem que se encontrar. Então, olha só, vou trazer aqui pra você esses pontos que parecem ser tão simples e também eu quero que você pare pra refletir um ponto. Será que às vezes você não tá agindo demais, tá fazendo muita coisa agindo demais na direção errada daquilo que você quer conquistar? Tá? Então, vai pegando essas coisas aí pra ver se vai fazer sentido pra você. Essa semana eu fiz um compartilhamento lá no grupo que eu tenho. Se você não tá lá ainda, depois manda um direct pra mim que eu já tirei o link lá da minha bio. Mas é um grupo onde a gente compartilha ali, às vezes com um tempinho sem compartilhar nada, mas quando eu venho eu vou trazendo ali algumas reflexões, eu vou trazendo ali algum conhecimento pra você colocar em prática na sua vida. E essa semana foi muito interessante porque eu tava conversando com uma pessoa, uma cliente, e tava falando ali, né, sobre alguns passos que ela precisava dar. E ela falou assim, olha, agora eu não posso fazer nada, porque eu tô cheia de coisa pra fazer, eu tô com um monte de curso pra terminar, eu tô sem tempo e tal. E isso me fez assim, pensar por um ponto de vista, e eu trouxe a reflexão pra ela, que era justamente qual? Às vezes, nós desejamos muito alguma coisa, e eu dei o exemplo pra ela ali de um carro. Então, às vezes, a gente quer muito ter um carro potente, um carro grande. Vamos falar assim, vamos falar aqui da minha realidade, né? Eu tenho 3 filhos, então eu preciso de um carro grande, um carro confortável, um carro espaçoso, para que todo mundo possa estar ali confortável dentro desse carro, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro para comprar um carro que supra essas necessidades, né? Que tem aquilo que a gente precisa. Só que, sabe o que acontece? Às vezes a gente não coloca em consideração tudo que a gente precisa para de fato começar a desfrutar desse carro. E ali eu dei um exemplo para ela de que às vezes a gente tem um carro, a gente já comprou o carro que a gente queria, mas sabe o que a gente esquece? Da gasolina. A gente esquece daquilo que vai fazer o carro funcionar. E trazendo para nossa vida e para o nosso desenvolvimento esse ponto de vista, o que acontece? Às vezes nós estamos empenhando o nosso tempo, a nossa energia, correndo atrás de coisas que de fato são importantes, tá? Não tô falando que não são importantes pra nossa vida e para aquilo que a gente quer alcançar. Então, às vezes a gente tá se especializando em alguma área, às vezes a gente tá estudando muito uma coisa que é importante, de repente você tá estudando finanças, de repente você tá estudando uma nova profissão, um novo jeito de não procrastinar, um jeito de rotina, pra você ter uma rotina. E o que acontece? Você não está olhando para quem faz todas essas coisas, para quem executa todas essas funções, que é quem? Você, tá? E o meu ponto aqui é justamente esse. Quando eu
priorizo demais as coisas de fora e não priorizo a pessoa que vai fazer, e eu não cuido desse interno, vamos dizer, desse combustível, quando eu não entendo as minhas emoções, quando eu não sei o que me agrada, o que me desagrada, quando eu não entendo quais são as minhas dores, quando eu não entendo quais são as minhas habilidades, eu vou o quê? Eu me perco no meio de tanta coisa, porque é como se eu estivesse com esse carro prontinho na minha garagem, pronto para ser usado. Tudo isso é tudo aquilo que eu busco aqui fora. Uma especialização, uma profissão, uma habilidade que eu busco aqui fora. E eu não cuido do meu interno, quando eu não cuido das minhas emoções, quando eu não supro isso, eu não tenho a energia, eu não tenho o combustível que faz com que esse carro ande, que de fato ele me leve para onde eu desejo, para onde eu quero ir. Tá? Então, eu quero que você olhe agora para sua vida. O que você tem buscado e o que você já tem nas suas mãos, o que você já conquistou, mas você não está conseguindo colocar em prática. Você não está conseguindo agir com isso que está na sua mão. E é sobre isso que eu quero fazer com que você amplie um pouco mais desse seu conhecimento, tá? Olha só, eu tô trazendo isso, gente, por quê? Porque foi isso que aconteceu quando eu comecei a virar algumas chaves na minha vida, principalmente na minha área profissional. Já tem, pra quem me segue aqui já sabe, já são mais de 10 anos que eu me especializo, que eu faço minhas formações, né? Eu sou terapeuta cristã, eu sou coach integral sistêmico, eu sou kid coach, eu fui fazendo um monte de formação, um monte de coisa, pra quê? Porque eu queria trabalhar. Eu falava assim, não, gente, o meu sonho é poder atender as pessoas, é poder ajudar as pessoas a enxergar a vida de uma nova forma. Por quê? Porque eu estava saindo daquela vida, eu estava buscando um novo conhecimento, eu comecei a praticar na minha vida, eu comecei a ver o meu casamento mudando, o meu relacionamento comigo mesmo mudando, o meu relacionamento com os meus filhos mudando, o meu relacionamento com o meu pai mudando, com as pessoas à minha volta, com as minhas amizades, com tudo, meu relacionamento com Deus, tudo isso mudava conforme eu ia adquirindo novos conhecimentos. Só que tudo isso chegava num ponto meio que parava, não avançava. Principalmente na minha vida profissional, ela não avançava. Por quê? Eu sempre estava fazendo várias outras coisas profissionais, então vocês sabem aqui, né? Eu trabalhava como cabeleireira, eu trabalhava como corretora de imóveis, né? Então eu trabalhei durante bastante tempo, até pouco tempo atrás eu trabalhava nessas áreas. E isso fazia com que eu não praticasse, e essa é a primeira chave, eu não praticasse aquilo que eu estava aprendendo. Só que o que fazia com que eu não praticasse? Gente, boa noite pra quem tá entrando aqui, muito bem-vindo. Oi, Pri, bem-vinda. Tabi, cunhada, um beijo pra você. Eu assisti a live lá do encontro de ontem, ó, muito bom mesmo, gostei bastante, aprendi bastante. E olha só, o que acontecia? Eu já tinha tudo na minha mão. Gente, um dia eu vou mostrar pra vocês quantos diplomas eu tenho ali. Muita coisa. Só que quando eu olhava pra aquilo, eu falava assim, mas quem sou eu? Quem sou eu pra falar sobre isso? Porque fulano fala, porque fulano tem tal faculdade, porque fulano tem tal curso, porque fulano é psicólogo, porque fulano é não sei o quê. E, gente, eu já tinha tudo, tava na minha mão, ou seja, eu já tinha adquirido aquele conhecimento, eu já tinha adquirido aquela habilidade, mas a pergunta é, por que eu não usava aquilo ao meu favor? Porque eu não conseguia colocar aquilo pra fora, porque eu não conseguia ser aquela pessoa que pro lado de fora eu já era. Eu já tinha meus diplomas ali, eu já podia atuar, mas o que de fato eu precisava olhar e eu não estava olhando. E sabe o que é? Dentro, eu quero que você fale assim, ó, a resposta que eu procuro para romper naquilo que eu quero está dentro de mim. As respostas que você procura, elas estão dentro de você. Pensa de novo lá no carro. O carro já está prontinho na garagem. E esse carro eu quero que você entenda como alguma habilidade que você adquiriu nesse processo, alguma coisa que você sabe que você pode fazer. Às vezes você é uma excelente cozinheira e você pode fazer ali bolos, você pode fazer doces, você pode fazer coisas ali que você tem habilidade pra fazer, e você poderia estar ganhando muito mais do que você ganha hoje fazendo isso, mas alguma coisa dentro de você não te deixa fazer. Gente, faz sentido isso pra você? Tá dando pra entender? Tá ficando claro? Ou seja, aquilo que está dentro
é muito mais importante do que o que está fora, para que o que está fora possa exercer a função que aquilo tem. Eu tenho um carro na minha garagem, só que um carro sem combustível, e hoje eu vou colocar assim, ó, sem energia necessária, porque hoje tem eletricidade. Você fala assim, ah, não, mas e se o carro for elétrico? Não, gente, é a energia que ele precisa, seja elétrica, seja diesel, seja gasolina, seja qualquer coisa. Se eu não me atentar para aquilo que eu preciso ter, para que essas coisas comecem a ser, para que eu possa usufruir dessas coisas na minha vida, para que eu possa usufruir desse benefício que muitas vezes eu já tenho na minha mão. É como você ter a chave do carro, ter o carro, mas você não pode sair do lugar. Você não tá usando isso a seu favor. É o quê? Na sua vida, com a sua profissão, com os seus relacionamentos, com a sua vida conjugal, com tudo que você tem para fazer, é o quê? É você olhar para os seus sentimentos, é você olhar para quem você é você entender a sua história, é você entender os seus traumas, é você olhar para suas dores, é você entender os seus sentimentos. Hoje eu tenho falado para você, quanto mais eu atendo as pessoas, mais eu acredito nisso. As pessoas, elas estão meu Deus, esqueci a palavra. Anestesiando. As pessoas estão anestesiando os seus sentimentos. E quando elas anestesiam seus sentimentos, elas começam a ter uma vida que não faz sentido. Começa a perder a vontade de fazer muita coisa na vida. Os seus sonhos precisam estar conectados com os seus sentimentos. Os seus sentimentos são o seu sentimento é o combustível que vai te impulsionar a desejar e a querer chegar onde você quer. A chegar nos seus objetivos, a concluir aquilo que você quer, a ter os seus sonhos realizados. Se você não sente, gente, o sentimento é o maior, não é o maior, mas assim, é algo único, especial dos seres humanos. É isso que nos faz humanos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, você poder olhar para algo, interpretar, sentir, se envolver com aquilo. E parece que o mundo, ele foi nos empurrando pra essa questão de que você não pode sentir, você tem que fazer igual todo mundo faz, você tem que ser igual todo mundo faz. Para de olhar pra você, para de entender como você funciona. É só você seguir a receitinha, é só você ir lá e fazer o método A, o método B, e aí tudo vai dar certo pra você. E por quê? Eu te pergunto, e por que quando você faz não dá certo pra você? Sabe por quê? Porque você é um ser único e você precisa olhar pra você de um jeito único. É o que eu sempre falo aqui, é o que eu sempre... Boa noite, pessoal que tá entrando. É o que eu sempre friso. Não adianta você querer usar a receita da amiga, não vai dar certo. Vou te dar outro exemplo. Entrei eu lá, né? Vocês também sabem, entrei eu lá na academia uns 3 meses atrás. Cheguei lá na academia, tô abafando, né? Tô lá, faço parte de um grupo onde tinha as dietas, tinha ali os treinos, né? Os treinos eram diferentes só pra quem já treinava e pra quem tava iniciando. Eu estava iniciando. Mas o que acontece? Eu não estava com acompanhamento particular pra mim. Aí o que acontece? Eu estava seguindo uma dieta. E de repente, gente, eu comecei a emagrecer demais, comecei a ficar fina, sem músculo, sem nada, mesmo indo pra academia. Por quê? Porque eu não estava olhando pra mim, porque eu não estava olhando para aquilo que eu necessito, eu não estava olhando para aquilo que era o meu objetivo. Então, eu, com o meu corpo, eu tenho um objetivo, eu tenho um tipo de metabolismo, eu tenho a minha forma de funcionar e eu preciso de algo que se encaixe com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero chegar, com o meu alvo, né? O meu projeto 4.0. Esse ano eu vou completar 40 anos e eu falei, não, eu me recuso, né? Eu me recuso, não, eu mudei a palavra. Eu mereço chegar nessa idade na minha melhor forma. Por quê? Porque eu quero quebrar muitas crenças que eu tinha. Eu quero quebrar muitas coisas que estão na minha mente que vieram lá de trás. Vieram lá de trás e vira e mexe, essas crenças, elas ficam ali, sabe? Elas ficam surgindo. Que é o quê? Ah, não, que eu tô ficando velha. Ah, porque meu joelho tá doendo, porque eu tô... Ah, minha idade tá assim. Ah, não, porque 40 anos, ó, o cabelo tá não sei o quê, ó, que a pele tá não sei o quê. E muitas vezes a gente se conforma com aquilo que acontece com a maioria das pessoas. Mas aquilo que acontece com a maioria das pessoas, será que é aquilo que tem pra mim? Eu me conformei com isso ou eu mereço me dar a oportunidade de entender e de agir, de fazer algo que me leve a ter uma experiência diferente da maioria, de chegar num corpo diferente do que o da maioria?
Então é o quê? É você se conectar com você mesmo, você parar e prestar atenção em você e no que você precisa. Então, eu simplesmente comecei a falar assim, não, peraí que alguma coisa tá errada. Conversei com a Paulinha, né, que é a personal, conversei com ela, falei, olha, Paulinha, tá acontecendo isso e isso. Ela falou, peraí, então vou mudar aqui, no seu ponto, na sua questão aí é diferente. E aí eu comecei o quê? Ela olhou pra mim, agora, Edilane, ela olhou pra mim, ela olhou pro meu corpo, ela olhou pras minhas necessidades, ela olhou pra minha forma de funcionar e ela agora fez o quê? Ela fez um treino todo voltado para aquilo que eu tenho de necessidade. E agora as coisas começaram a ter um resultado diferente. Ou seja, às vezes o que tá funcionando para todo mundo não é o que vai funcionar para você, tá? E você sabe olhar e se perceber quando as coisas não estão saindo do melhor jeito para você? Ou será que você já tá tão acostumada a fazer tudo igual todo mundo e a nem prestar atenção no resultado que aquilo tá tendo na sua vida? Porque tem muito isso também, gente. Às vezes fala assim, não, eu vou começar a cuidar da minha saúde, eu vou fazer XYZ. Só que aí você começa a fazer XYZ só porque todo mundo tá fazendo. Mas você nem parou. E só por você estar fazendo isso você já fica satisfeita. Por quê? Porque você não está conectada com você e com a sua essência. O que você realmente quer e o que realmente você precisa. Quando você sabe se conectar com a sua essência, você sabe que mesmo fazendo coisas boas, você ainda assim sabe olhar esses resultados positivos no seu corpo. Então, é isso que você precisa fazer. Se conectar com você. Estar atenta aos seus sentimentos. Estar atento àquilo que você precisa, às suas necessidades, tá? Então, se atentar para isso, gente, é primordial. Às vezes você não sabe como fazer. Às vezes você não sabe nem como olhar para você. E você precisa fazer o quê? Você precisa se permitir a desconstruir aquilo que não faz mais sentido pra você e se permitir aprender coisas novas, se permitir viver novas experiências para que você possa, assim, decidir o que você vai fazer. Isso é uma escolha. Escolha é quando eu falo assim, ó, poxa, eu tenho A e eu tenho B. Essa A me oferece tal, esse B me oferece tal coisa. O que eu quero? Agora eu já sei o que eu tenho com um e o que eu tenho com o outro. O que eu escolho agora? Qual é a forma que eu quero me ver daqui pra frente? Eu quero continuar sendo desse tipo ou eu vou me dar a oportunidade de fazer uma ação diferente e experimentar esse resultado para só aí então eu entender e decidir o que eu quero pra minha vida? Você se permite fazer isso? Você se permite experimentar coisas novas? Me fala aí, tá? Mas deixa eu trazer aqui pra vocês esses pontos que eu quero que você pense. Atrás de toda decisão, né? Atrás de toda decisão vai ter o quê? Os nossos medos, as nossas crenças, as nossas experiências passadas. E quando eu decido alguma coisa, eu preciso ir rapidamente pro próximo ponto, que é o que vai realmente me dar os resultados, que é o quê? A minha ação. O quanto eu ajo e a velocidade que eu ajo no sentido daquilo que eu quero. Poxa, eu quero mudar o meu jeito de falar. Eu não quero mais falar desse jeito. Então, o que eu vou fazer o quê? Eu preciso mudar a minha forma de falar. Quando? Semana que vem eu mudo. Não. Se eu entendi que eu preciso mudar a minha forma de falar, eu tenho que começar agora. Eu tenho que começar já. Eu, por exemplo, eu fico aqui vendo os vídeos, eu falo, meu Deus, eu tenho que parar de mexer essa mão. Aí, daqui a pouco, eu tô assim, ó. Eu coloco a mão num canto e eu fico aqui tentando. Vai ser de um dia pra noite? Não vai ser. Por quê? Porque são 40 anos quase falando desse jeito, gesticulando, falando alto, meio gritado. Quero mudar isso? Quero. E eu preciso o quê? Eu preciso praticar. Então, toda vez que eu me conecto com isso, eu lembro, eu falo, meu, peraí que eu tenho que falar mais devagar, né? A minha cabeça, ela pensa numa velocidade muito rápida e a minha boca às vezes não dá conta de falar tudo. Aí quando eu vejo, eu tô atropelando todas essas palavras. E aí eu fico tentando o quê? Calma, respira, se conecta pra você fazer de um jeito diferente. A mudança não acontece do dia pra noite, mas de fato, quanto mais você demorar pra começar, mais vai demorar pra você ver resultado. E o que acontece? Quando eu aprendo algo e eu começo a praticar isso, pensa assim que é mais uma oportunidade para você errar rápido, para você ajustar aquela rota de onde você quer chegar, tá? Bom dia, bom dia, Martinha, tudo bem? Bem-vinda, que bom ter você aqui. Robson, bom dia. Josi, já tá por aqui já, né? Acabou de sair, já tá aqui na live. Bem-vinda, querida. Olá, Beth, bem-vinda. Boa noite.
Gente, vamos lá então, né? Deixa eu passar aqui, ó. Primeira coisa pra você mudar, tá? Pra você começar a agir em direção àquilo que você quer. Você sabe onde você quer chegar? Defina a sua meta, defina o seu objetivo. Eu quero falar de uma forma diferente, tá? Eu defini esse objetivo. Agora, o que eu preciso fazer pra isso, tá? Então, eu preciso respirar, eu preciso, né, falar mais calmo, eu preciso gesticular menos, porque quanto mais eu gesticulo, parece que mais eu quero aumentar a minha voz. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou criando mecanismos para que eu possa me lembrar daquilo. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, um post-it falando: não fale muito rápido, não mexa tanto as mãos. Às vezes eu tô aqui, eu vou me empolgar, eu tô mexendo, eu tô falando, mas aí quando eu bato o olho naquilo ali, eu me conectei de novo. Pera aí, então deixa eu voltar aqui, falar mais devagar e tal, tal, tal. E aí, o que vai acontecer? Quando eu sei onde eu quero chegar, eu preciso criar estratégias nesse caminho para que eu possa sempre estar me lembrando. Às vezes eu preciso do quê? Eu preciso da colaboração de outras pessoas. Então, vou colocar o quê? Vou pedir pro meu marido: amor, ó, quando você perceber que eu tô falando assim, você estiver junto comigo, me dá um toque, combina um toque, né? Então, por exemplo, você, sei lá, dá uma piscada, você faz algum gesto, faz alguma coisa, e aí você vai combinar com alguém, né? Por exemplo, eu tenho muito isso com amigas, né? Eu tenho uma amiga que a gente fala assim, ó, se eu estiver falando alguma coisa, às vezes a gente ia fazer alguma reunião, algum encontro, alguma coisa. Ó, se você perceber que eu tô falando de algum jeito, que tá mostrando tal coisa, você me dá um toque. Aí você, tipo, faz tal coisa que eu vou entender. A gente combinava ali um gesto. Então, é muito importante você ter pessoas que colaborem com você na sua jornada, no seu caminho, para que você chegue mais rápido naquele ponto que você quer. Então, identificar. Às vezes você vai ter que colocar um despertador no seu celular, um lembrete no seu celular. Você vai ter que colocar, que nem eu falei pra você, um post-it em algum canto. Você vai ter que colocar um lembrete na sua geladeira, na frente do seu fogão, nos lugares onde você passa a maior parte do tempo. Pra quê? Pra que você possa se lembrar daquilo. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Gente, eu marquei um monte aqui, mas não vai dar pra falar todos. Então, deixa eu falar aqui dos que eu acho mais importante, tá? Esse daqui é muito bom. Aprenda com os erros e ajuste quando necessário. Lembra que eu falei pra você que quanto mais rápido você começa a agir em direção àquilo que você quer, mais rápido você também erra? Então tá, eu falei assim, poxa, vou colocar... Vou colocar um lembrete aqui. Coloquei o lembrete, daqui a pouco nem tô olhando mais pra ele. Poxa, eu vi que isso aqui não serviu. Não serviu aqui no computador. Deixa eu colocar aqui na frente do meu celular pra ver se eu vou lembrar de uma outra forma. Já pronto, eu já aprendi. Eu já sei que no computador não dá certo. Então vou trazer pra onde? Pro celular. E se no celular não der certo? Só que eu só sei que não deu certo porque eu testei, porque eu fiz. Eu agi em direção àquilo e não me deu o resultado desejado. Então eu vou o quê? Eu vou mudando. Imagina se eu tenho 10 dias pra mudar e cada dia eu pratico uma coisa. Se eu tenho 9 oportunidades, 9 opções pra errar, se eu ficar procrastinando, se eu ficar errando, deixando pra amanhã, só vai demorar mais tempo, De repente, eu só ia aprender lá na 7ª vez. Então, essa 7ª vez pode ser o 7º dia, ou pode ser a 7ª semana, ou pode ser o 7º mês. Isso vai depender do quê? Isso vai depender da ação, né? Da minha velocidade, do quanto eu ajo, né? Como eu ajo em direção àquilo, tá? Então, esse é um outro ponto. Errar rápido, né? Aprender com os erros e ajustar tudo isso no decorrer do tempo aqui, né? Então, esteja sempre aberta ao quê? A experimentar coisas novas. É aquilo que eu falei no início, tá vendo? É porque eu fiz tudo aqui, ó. Eu já misturei todos os pontos aqui. Experimente novas coisas. Se eu não experimentar um novo jeito, como que eu vou saber se aquele jeito é o mais fácil ou se de repente o jeito que eu faço é o mais fácil? Se eu tô fazendo desse jeito e tá dando certo, tá bom. Mas de repente tem um outro jeito que vai dar tão certo como e vai me economizar o quê? Tempo. Às vezes eu vou fazer de uma forma mais rápida e isso eu vou agregar, vou ganhar em outras coisas, vou ganhar em outras questões na minha vida. Então por isso, mesmo que você já esteja saindo muito bem em alguma coisa, teste, mude alguma coisa no dia, mude alguma coisa ali na sua rotina, para que você possa se permitir ter novas experiências, tá? Então isso vai fazer muito, muito sentido para vocês aí, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui, deixa eu ver. Boa noite. Olá, Heloísa, bem-vinda, que prazer ter você aqui, viu?
Tati, bem-vinda. Maiara, bem-vinda, pessoal. Muito bom ter vocês aqui, viu? Gratidão. Busque apoio e orientação. Muitas vezes, gente, a gente erra. Muitas vezes a gente perde tempo. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não tem uma orientação. Às vezes é tão mais simples você saber o caminho, você saber a forma de fazer alguma coisa do que você ficar tentando descobrir por si só. E por isso existem tantos profissionais, e por isso existem tantas oportunidades da gente aprender coisas novas, da gente ganhar esse tempo, ganhar essa... Não é ganhar tempo, otimizar, né? Otimizar esse período que a gente tem para cumprir alguma tarefa, para cumprir alguma coisa na nossa vida. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica ali, sabe? Bater. Tem até um livro que chama, né? Dando murro. Pare de dar murro em ponta de faca. Às vezes aquele jeito que você tá fazendo não tá dando certo. Aquele seu pensamento não tá legal. Aquele seu jeito de agir não tá legal. Aquele seu jeito de falar não tá legal. Mas eu insisto. Só que essa insistência, muitas vezes, não é nem porque a pessoa quer. É porque ela não sabe fazer de um jeito diferente. Ela não tem uma orientação pra fazer de uma forma diferente. Por exemplo, eu na criação dos meus filhos, lá ainda mais o primeiro, o segundo... Eu sofri demais, quer dizer, eu acho que eles sofreram mais do que eu, né? Mas o que acontece? Por quê? Eu tinha uma briga interna comigo porque eu fazia coisas que na verdade eu não gostaria de fazer. Eu fazia porque me falavam que era certo, porque era aquilo que eu sabia fazer, mas lá dentro aquilo me incomodava, lá dentro aquilo não fazia sentido pra mim e era uma briga, era um conflito. Até que o quê? Até que eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar entender sobre isso, eu comecei a me desenvolver e eu comecei o quê? A colocar em prática novas coisas, porque agora eu tinha uma nova orientação, agora eu tinha um novo jeito de interpretar, agora eu tinha um novo jeito de olhar para aquela situação e principalmente eu aprendi a ter confiança em mim mesma e saber que eu não precisava fazer as coisas porque todo mundo fazia, mas eu tinha que alinhar o que eu faço com aquilo que faz sentido pra mim, com aquilo que não vá contra aos meus valores, aos meus princípios. Então, quando eu entendo, quando eu olho, olha como tá tudo interligado, gente. Quando eu olho pros meus sentimentos, quando eu compreendo os meus valores, quando eu compreendo os meus princípios e quando eu consigo avaliar a situação à minha volta, eu tenho uma orientação pra isso, falando, olha, vai por aqui, faz esse ponto, olha, você entendeu que você como mãe, você tem que cumprir esse papel, que você como esposa, você tem que cumprir esse papel, que você na vida profissional, você tem que exercer essa função, que isso daqui é o seu papel como profissional e não isso que você tem feito agora. Então você entende que às vezes sempre uma orientação de alguém que você sabe, que tá ali alinhado com o que você quer, que tá alinhado com seus princípios, com seus valores, gente, isso vai ser um divisor de águas gigantesco, gritante na sua vida. Vai fazer com que você pare de ficar perdendo tempo e que você realmente alcance aquilo que você quer. É você ter agora o combustível para você colocar no seu carro. O carro tá lá prontinho na garagem. E você querendo fazer altos passeios, e você querendo aproveitar com a sua família, e você querendo passear, e às vezes você tá lá, você só fica enfiado dentro de casa porque você não tem um bendito do combustível. Você só investiu no quê? No carro, você não pensou no combustível. E aí agora você olhando pra isso, né, buscando o que é necessário, e às vezes até essa orientação. Você já comprou, quando você vai comprar um carro, você tá lá na concessionária, aí você não conhece o carro, você tá ali, o carro chegou pra você, você chega lá, o cara vai fazer o quê? O vendedor vai chegar lá e ele vai fazer o quê? Ele vai chamar você, ele vai levar você lá dentro do carro e ele vai ensinar pra você tudo. Olha, o ideal para esse carro é essa gasolina. O ideal é que você troque o óleo a cada tempo. Ó, aqui, esse botão aqui é o de segurança, se acontecer alguma coisa. Olha, isso daqui é o que aciona tal coisa. Para você ligar o ar-condicionado é aqui. Para você abrir a tampa do combustível é aqui. Ele vai te explicar tudo. Ele vai te explicar tudo. E o que acontece? Nós estamos na vida querendo exercer todos os nossos papéis, só que a gente não vai atrás de nada. A gente não vai atrás para entender, poxa, como que eu devo ser mesmo como mãe? Eu já estive nesse ponto. Eu já estive num lugar que eu achava assim que ser mãe é dar tudo pros meus filhos. E não era isso.
Eu, no meu papel de mãe, eu tenho várias coisas que eu preciso desenvolver nos meus filhos. Não é uma única coisa. E aí, quando eu entendo o meu papel, quando eu entendo o que eu preciso fazer dentro do meu papel de mãe, eu vou fazer o quê? Quando eu estou dentro desse papel, eu tenho que exercer aquilo que esse papel está determinado para mim. Eu posso ser mãe, só que ao mesmo tempo eu também sou esposa. Então, como que é essa troca de papel? Poxa, eu tô aqui agora, eu tô com meu filho, eu tô mãe. Mas aí quando eu tô conversando com meu marido, eu não sou mãe dele, eu sou esposa dele. Qual que tem que ser a minha postura? Como que tem que ser a minha voz? Como que eu tenho que falar com meu marido? Qual que é o tom? Qual que é a energia que precisa estar acontecendo aqui? Entende? E quando eu estou conversando com o meu chefe, quando eu estou conversando ali com o meu patrão, como que eu devo agir com ele? Porque aqui já não é nem mãe nem esposa, aqui é a profissional. Como que eu tenho que lidar com isso? Gente, tudo isso é aprendido. Tudo isso, se você não sabe, você precisa investir o seu tempo para você aprender sobre isso. Você precisa entender, porque isso vai trazer para você leveza no seu dia a dia. Isso vai trazer para você autoridade nos seus papéis, porque tem mãe que tá mais na função de filho do que de mãe. Filhinho, vamos tomar banho? Você quer tomar banho agora? Você quer comer agora? E aí, peraí, que papel que é esse? É mãe ou é filho? Quem é que tá aqui? Eu peço as coisas pro meu filho, eu pergunto pra ele, será que tá certo esse papel? Ou o meu papel como mãe é justamente esse, orientar e dar direção pro meu filho. Então, se eu não entendo, eu me perco e daqui a pouco eu começo o quê? Eu começo a colher os frutos disso que eu não plantei. Eu começo a colher os frutos, não, disso que eu não plantei não, porque não deixa de ser um plantio, tá? Aquilo que você faz, acertando ou errando, você vai colher os frutos disso. Tudo que você faz, até quando você não faz nada. Pega um terreno e deixa ele lá. Coloca a terra, deixa debaixo do sol, debaixo do tempo. Você acha que essa terra vai virar só terra? Ela vai ficar terra para sempre? Não. Sabe o que vai acontecer? Alguma coisa vai nascer ali. Agora eu te pergunto, o que é que tá nascendo no seu terreno? O que tá nascendo na sua terra? Você tá colhendo o fruto daquilo que plantaram, daquilo que jogaram lá, ou daquilo até que foi esquecido, ou você tá colhendo os frutos daquilo que você tem escolhido plantar? Durante muito tempo na minha vida, gente, eu colhi os frutos que outras pessoas estavam colocando. E muitas vezes não eram nem frutos, tá? Muitas vezes eram só espinhos. E aí você faz o quê? Aí você fica ali naquele papel de vítima. Ah, mas por que assim? Ah, porque meu filho não me respeita. Ah, porque meu marido não me respeita. Ah, porque o meu marido não cuida de mim. Ah, porque o meu marido não me... Independente, tá? Independente das coisas. O terreno é meu, o que eu quero plantar e a minha responsabilidade em cuidar deste terreno. Como está? Eu tenho buscado entender aquelas espécies que estão nascendo ali que eu não tô gostando. Eu tenho buscado entender o porquê que aquilo está nascendo e que aquilo, mesmo eu não querendo, aquilo continua a brotar no meu terreno. E até quando eu vou me permitir isso? Até quando eu vou deixar esse terreno lá abandonado para que eu só fique colhendo aquilo que os outros estão jogando lá? Quando eu vou realmente tomar as rédeas da minha vida e decidir o que eu quero colher e agora gastar energia, gastar meu tempo, investir dinheiro, investir tempo, investir minha dedicação, investir a minha energia, o meu esforço, para que eu possa, de fato, colher por merecimento os frutos, né, desse plantio. Faz sentido pra você isso, gente? Me conta aí, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando aqui. Se posicionar dentro de cada contexto. Exatamente, Heloísa, exatamente. A gente precisa saber se posicionar, né? Quando a gente não sabe quem nós somos, nós não, né? Quando eu não entendo o meu papel, quando eu não sei quem eu sou, eu acabo sendo o que os outros querem que eu seja, né? Então, muitas vezes, eu sou a esposa que o meu marido tá ali desejando. Às vezes, eu estou sendo a mãe que os meus filhos estão desejando. Às vezes, eu estou sendo a funcionária que o meu patrão tá desejando. Agora, eu quero perguntar, será que de fato você é a pessoa que você precisa ser nesses ambientes?
Às vezes você precisa ser a esposa, quando você se impõe, você vai ser a esposa que o seu marido precisa que você seja. Para quê? Para que vocês consigam alcançar coisas juntos, para que vocês possam cumprir o propósito que vocês têm juntos. Às vezes seu filho precisa que você seja a mãe que eles precisam que você seja. Para quê? Para que eles possam crescer saudáveis, para que eles possam crescer sendo, tendo inteligência em todas as esferas. Emocional, física, espiritual. Só que quando nem eu sei quem eu sou, fica muito assim, sabe? Fica muito vulnerável. Você fica lá, uma hora eu sou preto, uma hora eu sou branco, uma hora eu sou amarelo, uma hora eu sou vermelho. Por quê? Porque eu estou sempre querendo me adaptar àquelas pessoas. E por que eu quero me adaptar àquelas pessoas? Porque existe o quê? Existem necessidades que precisam ser supridas em mim. Só que eu ainda não entendi como eu supro essas necessidades em mim. Eu fico o quê? Eu fico buscando isso nas outras pessoas. Só que de fato isso nunca vai acontecer. Nunca as suas necessidades pessoais elas vão ser supridas vindo de outras pessoas. A única pessoa que supre as suas necessidades pessoais é você mesma. As suas necessidades emocionais é você mesma. As outras coisas, gente, elas são complementares. Elas colaboram para esse todo. Mas no íntimo, né? O fato mesmo é como eu me olho, como eu me vejo, o quanto eu acho que eu mereço ter um casamento feliz, o quanto eu acho que eu mereço ter ali uma maternidade leve, uma maternidade feliz, o quanto eu mereço ter uma vida próspera, o quanto eu mereço ter uma vida feliz, tudo isso tem a ver com você. Tudo que você está vivendo à sua volta tem a ver com a sua crença de merecimento, com as crenças que você tem. E muitas vezes você nunca parou para pensar nisso, você nunca se deu a oportunidade de refletir sobre esse ponto, nunca se deu a oportunidade de se questionar o porquê que a sua vida é do jeito que é, mesmo você não querendo ter essa vida, tá? Então o que acontece? Tudo isso vai de encontro ao quê? Quais são as oportunidades que eu me dou? Quais são as chances que eu me permito ter para me transformar numa pessoa melhor, para viver a minha melhor versão? E assim, gente, é uma caminhada. Tudo que eu faço, olha, ontem eu parei assim, ontem meu filho começou a dar os primeiros passinhos, né? E foi algo assim que me trouxe tanta reflexão, que eu parei assim, eu falei assim, gente, daqui a pouco ele vai estar correndo, daqui a pouco ninguém segura esse menino. Só que, sabe qual foi o ponto que me fez parar e refletir e trouxe, gente, tanta reflexão pra minha vida, tanta reflexão, e eu tenho certeza que isso vai trazer reflexão pra sua vida também. Pra ele poder andar, ele tá essa semana inteira, ele começou a ficar em pé. E a única coisa que ele conseguia era se equilibrar pra ficar em pé. Ele ficava ali, ele soltava a mãozinha e ficava. Até que essa semana inteira ele ficava praticando somente ficar em pé. Ele só ficava em pé. Ele tirava a mãozinha da parede, ficava em pé e você via ali que ele tava buscando o quê? O equilíbrio. Depois de uma semana só ficando em pé, ontem ele começou a dar os primeiros passinhos. Só que ele não dá 3 passos. Ele dá 1, 2, ele já cai. 1, 2, só que ele não desiste. E aí é outro ponto. Primeiro, ficar em pé, gente, eu quero trazer pra você que esse ficar em pé é você ter consciência do estado que você está agora. Então para e pensa aí, ó, pensa comigo aqui. Eu não sei, eu não consigo nem pensar o que eu quero da minha vida, eu não sei nem o que eu preciso mudar, eu não sei qual é o próximo passo. A única coisa que eu sei agora é que eu preciso saber isso. Eu preciso entender algo novo. Então, peraí, você está no ponto de ficar em pé, de buscar o seu equilíbrio. Só se concentra nisso. Quando você se concentrar nisso, quando você entender que ficar em pé te trouxe ali uma estabilidade, que te trouxe uma confiança, agora eu vou pensar o quê? No primeiro passo. Agora eu vou treinar o primeiro passo. E o primeiro passo, eu vou dar somente um, e às vezes esse um passo que eu vou dar, eu vou cair. E depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar em pé de novo, me concentrar, dar um próximo passo, e às vezes eu vou cair de novo. E daqui a pouco eu já ficar em pé, já ficou rápido. Eu já levantei, já dei o primeiro passo e deu o segundo, mas eu caí no segundo. E aí o ponto mais importante é o quê? Não desista. Permaneça. Agora você já conseguiu ficar em pé, você já deu 1, 2 passos. Agora o resto, gente, é só o quê? É só continuar praticando. É só continuar praticando. E o que eu quero trazer pra você? O que eu quero é te mostrar.
Não importa o ponto que você esteja. Às vezes você já tá lá querendo correr, às vezes você tá aprendendo a andar, às vezes você tá sentado, você ainda tem que aprender a ficar em pé. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo para de fato sair do ponto onde você está e chegar no ponto que você quer? Se você já começa a entender que, poxa, o meu casamento não está legal, não tenho comunicação com meu marido, não sei ali cuidar dos meus filhos, não consigo ganhar o coração dos meus filhos, eu não consigo romper profissionalmente, parece que tem uma trava aqui dentro de mim. Eu quero falar pra você, você precisa dar passos para você entender o ponto que você está, aonde você quer chegar e fazer o quê? Começar a agir em direção a isso que você quer, tá? E como vocês sabem, vou trazer para você aqui de novo, essa semana vai iniciar a mentoria, né, Verdadeiramente Mulher, onde a gente vai trabalhar todos esses pontos. A gente vai trabalhar a questão de crenças, de merecimento, você olhar para suas habilidades, você entender sobre o seu passado. Porque quando eu entendo, gente, não é entender o passado para ficar no passado, não. É entender como o meu passado tem influenciado o meu futuro, não, o meu presente, e está impedindo com que eu haja em direção àquilo que eu quero. Tem gente que já até desistiu de sonhar, tem gente que desistiu de colocar novas metas. Por quê? Não sei o que eu faço, tudo que eu faço nunca dá certo, então desisti. Agora também não quero fazer mais nada. Não, gente, não para não. Sabe por quê? Porque você está respondendo aos seus traumas de infância. Você está respondendo aos seus bloqueios do passado. E aí que você tem que fazer o quê? Você tem que parar e falar assim, pera, deixa eu parar tudo. Não adianta eu adquirir uma nova habilidade profissional se eu sei que eu tô fazendo um monte de coisa, eu não consigo colocar pra fora. Eu tenho que parar e entender o que tá passando aqui por dentro. Eu tenho que entender o porquê que eu não consigo colocar isso pra fora. Então eu convido você, vem, gente, só vem pra essa mentoria. Olha, eu tô aqui olhando, eu já tenho aqui, ó, 12 pessoas, tá? Vocês sabem que as vagas são limitadas, faltam pouquíssimas vagas pra isso, tá? Essa semana já começa e eu quero mesmo de todo o coração. Invista em conhecer você, invista em olhar pra você de um jeito único, porque por isso que eu chamo Verdadeiramente Mulher, é você na sua essência, é você olhar pra você. Essa mentoria ela é totalmente assim, ó, mão na massa, você praticando, você colocando em prática o que você tá aprendendo. Você vai ter ali, além de exercícios pontuais, diários, você vai ter o quê? Você vai ter coisa ali pra você praticar, pra você se desafiar, pra quê? Pra que realmente você consiga ver o resultado. São apenas, gente, 6 semanas, acho que dá 6, 7 semanas, tá? A gente começa agora no dia 14, a gente termina dia 1º de setembro. Então é o quê? A gente vai estar conectada durante todo esse período. Você vai estar, e eu vou estar olhando pra você, gente, não é aqui, ó, no grupo aberto, não, é no individual, tá? A gente vai ter as aulas no grupo, tá? Pra gente aprender junto, a gente compartilhar ali o que for possível pra você compartilhar, pra gente crescer juntas, mas o quê? As suas questões vai ser tratado no individual. Você vai trazer ali, você vai ter uma orientação pra você. Não é orientação assim, tem aqui 15 pessoas, então todo mundo essa semana vai fazer X coisa. Você pode até fazer, só que peraí, você vai olhar pra sua realidade, a fulana vai olhar pra realidade dela e a gente vai ter esse alinhamento, a gente vai ter esse direcionamento. Eu vou trazer pra você esse direcionamento, tá? Dentro da mentoria também, o que você vai ter? A sua análise corporal. Gente, a análise corporal, ela faz isso. Ela é um divisor de águas. Ela abre os seus olhos de uma forma totalmente diferente para você compreender coisas sobre você e sobre as pessoas que estão à sua volta. E dentro da mentoria, você vai aprender o quê? A olhar para as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, você vai poder usar isso na sua vida profissional, principalmente dentro da sua casa, com os seus filhos e com o seu cônjuge, tá? Por quê? Porque você vai aprender como identificar os principais traços de caráter na outra pessoa e como você vai lidar com isso. Poxa, não adianta nada eu saber, poxa, eu tenho oralidade e rigidez e eu identifiquei ali que meu marido ele é masoquista rígido. Tá, e aí o que eu faço com isso? Não, você vai aprender o que você faz, você vai aprender as ações que você deve ter pra você poder lidar, né, com essas pessoas em qualquer tipo de relacionamento, seus amigos, no profissional, seus clientes. Gente, cliente, eu usava isso muito também na parte, assim, quando eu tava na imobiliária. Então, às vezes, tá ali, né, você tá mostrando uma casa e ali, de repente, a pessoa, ela se conecta, ela é mais racional, o outro é mais sentimental. Então, até nisso, você consegue o quê? Olhando pro corpo da pessoa e você vai conseguir o quê? Se conectar da forma que aquela pessoa precisa que você se conecte com ela. Então, isso dá muito poder pra você. Então, você deslancha em todos os relacionamentos, né? Então, você vai ali poder atender melhor o seu cliente,
entendendo o que pra ele é mais importante, e você vai oferecer justamente aquilo que é importante pra ele, né? E dentro, né, dos relacionamentos também. Então você olhar ali pro seu marido, você olhar ali pro seu filho, poxa, eu tenho 3 filhos hoje, né? Quando eu entendi, quando eu me formei na análise, eu tinha meus 2 filhos, eu falei assim, gente, por isso que eu me lasco tanto, porque eu quero fazer igual, a mesma coisa que eu faço pro um, eu quero fazer pro outro, só que eles são totalmente diferentes, né? Então quando eu entendo que um tem certas necessidades, né, e eu supro essas necessidades aqui, eu olho pro outro e eu supro as necessidades dele do jeito que ele deseja que seja suprido, eu tenho um ambiente muito mais harmônico. Eu tenho um ambiente que vai me proporcionar muito mais momentos prazerosos, que vai me ajudar muito naquilo que eu produzo, vai me ajudar muito naquilo que eu tenho, né, de troca dentro desses ambientes, tá? Então, pessoa, gente, relacionamento é tudo. Você se relaciona com tudo, tá? Você se relaciona com você se relaciona com o próximo, você se relaciona com Deus, né, com o seu espiritual, com as suas emoções. Então nós precisamos o quê? Adquirir essas habilidades, tá? Então ninguém adquire uma habilidade sem gastar o quê? Tempo para isso, sem aprender sobre isso. Então, se você entende que você precisa avançar, né, em se conhecer nas suas emoções, inteligência emocional, gente, é tudo. Quando você tem inteligência emocional, você sabe ali manter o controle, você sabe lidar com as situações, você sabe a hora de falar, você sabe a hora de se calar, você sabe como se comportar. E tudo isso a gente vai aprender, tá? Outro ponto que tinha aqui também, gente, é a procrastinação. O que acontece? O que é procrastinação? Procrastinação é diferente de preguiça, tá? Preguiça é quando você não faz porque você tá cansado, não quero fazer isso. Agora, a procrastinação é quando eu sei que eu devo fazer. Às vezes você fala assim, eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu preciso mudar a minha comunicação. Eu sei que eu preciso mudar minhas atitudes. Eu sei que eu preciso aprender como ser melhor em tal área. Mas aí eu faço o quê? Eu sei que eu preciso, mas eu não faço. Isso é procrastinação, é quando você sabe que você precisa e você não dá um passo para que aquilo de fato aconteça. Então assim, não seja procrastinador. Procure, eu estou te dando aqui uma oportunidade, né, desse método, desse jeito que eu faço, mas eu não quero que você fique só com isso. Eu quero que você pare e você pense na sua vida. Poxa, o que eu preciso mudar? O que eu vou fazer, independente de onde seja, com quem seja, como seja? Busque o seu desenvolvimento. Não fique parado. Sabe por quê? Porque nada no mundo tá parado. Tá tudo em movimento. E você acha que as coisas vão esperar o melhor momento para acontecer. Não, gente. Às vezes, quando você se der conta, a oportunidade já passou. Aquele momento já foi. Você já deixou para trás. Sabe? Eu aqui nos meus atendimentos, às vezes eu vejo mães, né, que falam assim... Se eu tivesse aprendido isso dentro da mentoria, então, poxa, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, isso aí tinha que ser dado na escola. Gente, não é dado na escola, infelizmente. Mas existe o quê? Existem oportunidades pra gente poder aprender. Mas será que a gente pega essas oportunidades? Né? Então, é isso, sabe? A gente tem que aprender a olhar a oportunidade. E às vezes, gente, você tá lá, de novo, vou fechar com isso. O seu carro está lá, você só precisa do combustível. E o combustível, você tá assim, ó, a oportunidade tá passando e você não tá pegando. E aí você continua lá, com o seu carrão na garagem, sem poder usufruir. Sendo que às vezes você, só pegar o combustível e colocar, você vai começar, ó, a andar muito longe com esse carro. Então, pense nisso, sabe? Olhe pra você, avalie o que você tem necessitado hoje. E fica aqui o meu convite de novo. Se você quer realmente começar a enxergar a vida de um ponto de vista diferente, se você quer começar a olhar pra você de um jeito diferente, se entender, se compreender, entender sobre papéis, entender sobre família, entender sobre o seu funcionamento e sobre o funcionamento do ser humano, vem pra cá, vem aprender. É um curto espaço de tempo, porém, gente, eu garanto pra você, se você fizer o que está proposto dentro dessa mentoria, se você cumprir com a sua parte no acordo, como eu vou cumprir com a minha, não tem como você sair sem resultado. Não tem como você falar assim, não, gastei meu dinheiro à toa. Não, sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, caramba, valeu a pena
cada centavo investido. Pagaria até mais, como eu já ouvi, tá? Pagaria até mais. Inclusive, tem gente que já fez a mentoria e vai estar aqui de novo, porque sabe que vai ser diferente, sabe que o que aprendeu ali foi de valor e quer o quê? Quer continuar aprendendo. Porque como é algo ao vivo, como é algo que não é, não tá gravado aqui. Gente, sempre vai ter coisa nova. Sempre vai ter algo ali pra você aprender de novo. Então, eu falo pra você, se você acha que isso é pra você, se você sabe, sente no seu coração que você precisa dar um passo em direção ao seu autoconhecimento, a olhar pra você de um jeito diferente de tudo que você já tem visto até hoje, me chama aqui, ou então entra no link que tá lá na minha bio e vem pra dentro. Essa semana a gente já começa e ó, vai ser um marco na sua vida, vai ser eu, né, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu, Paty, antes da mentoria e eu, Paty, depois da mentoria, né? Por quê? Porque eu agi, eu coloquei a minha mão na massa, eu estou em ação, eu estou agindo e por isso eu tenho resultado, porque eu estou agindo. Então, vem pra cá, se você tem alguma dúvida, se você quer saber de alguma coisa, entrou lá, viu, teve alguma coisa que não entendeu, me chama que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e olha, tem muita coisa boa, né? Tem, como eu falei pra vocês, já tem gente que já tá dentro, essa semana já vão começar a receber os materiais. E eu só falo pra você, gente, dê uma chance pra você ser a sua melhor versão, tá? Se permita ser a sua melhor versão, tá? Então, essa é a oportunidade que tem aqui pra você. Essa semana já começa e eu vou ficar muito, muito, muito feliz de ter muitas mulheres fazendo parte dessa comunidade de mulheres saudáveis e de mulheres que se preocupam com si e com os seus papéis, que querem desenvolver os seus papéis da melhor forma possível. Certo, gente? Gente, olha só. É isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Boa noite, Tati! Ai, gente, que bom ver vocês aqui. Olha lá, eu preciso e você já tá dentro, né, Paty? Bem-vinda, viu? Gente, é isso. Agradeço demais, demais aqui a colaboração de vocês estarem aqui. Eu espero que isso, de alguma forma, já possa fazer com que você mude, com que você já haja. Então, olha, pense, procure apoio se você precisar. Não deixe de agir, comece a agir. Se tiver que errar, erre rápido e já conserte rápido, porque quanto mais rápido você faz, mais rápido você chega no seu resultado. E é isso, tá? Aguardo você. Olha, eu mexendo no mouse, querendo mexer aqui no celular, mexendo no mouse do computador. Aguardo vocês, tá? E é isso. Sugestões para lives, tá? Manda aqui pra mim se você gostou dessa live. Curte aí, compartilha, a live fica salva. José Carlos, eu esqueci de você essa semana, né? Vou mandar um recado agora, assim que terminar aqui, eu já vou mandar um recado pra você, tá? Gente, mas é isso. Nilma, você chegou por aqui! Um beijo pra você. Olha que essa mulherada aqui, ó, o nome de vocês já estão aqui, viu, gente? Ó, tá tudo aqui. Eu fico só batendo o olho e falando já fico aqui, ó, mentalizando. Eu já fico aqui, ó, declarando todas as vitórias que cada uma de vocês vai ter a partir do primeiro dia, a partir de cada momento que vocês passarem ali, por cada lição, por cada conhecimento que vocês passarem, eu já vou ali declarando, né, muita vitória na vida de vocês, tá? E é isso, gente. Estarei aqui dando o meu máximo, né, tudo aquilo que eu tenho pra compartilhar com vocês e aguardo vocês. Se fez sentido pra você, manda um direct aqui pra mim, manda aqui. Teve gente que perguntou, né, gente do Brasil dá pra fazer? Dá. Porém, aqui vai ser durante a noite, né? Então, aí no Brasil vai ser durante o dia. Se for possível, dá pra entrar sim, tá? Será muito bem-vinda, tá? Gente, é isso. E a gente se vê em breve, certo? Um super beijo pra vocês e até! Tchau, tchau!